Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, lá vem ele. Então fique de pé no seu lugar. Vamos ler o que está escrito em Lucas 7, 11 ao 13. Quem está vivo, diga eu. Quem está chegando, fala assim, me espera, pastor. Está todo mundo aí, né? Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão ia com ele. Quem é com Jesus, gente? Os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta, da onde? Da porta, gente, da onde? Viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão, estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Volta no versículo 12. Ô Emilson, vem cá, Emilson, você lê comigo, Emilson. Vou te contar uma revelação aqui, Emilson. Conta para ele ou não, gente? Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único, o que, gente? O filho de uma... Guarda aí o filho único, tá? Depois te revelo. Assenta no seu lugar em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Prepara duas multidões para mim de uma vez, velho. Preste atenção. Eu vou ser muito breve, muito breve. Quando você achar que eu estou começando, eu já estou terminando e já estamos orando. A Bíblia, preste atenção aqui em mim, por favor. Ela vai narrar e contar a história de uma viúva, de uma o que, gente? Que morava numa cidade chamada Naim. Essa viúva, ela não tem o seu nome mencionado, apenas disseram que ela era uma viúva da cidade de Naim. Agora, foi muito bondoso o escritor em chamar Naim de uma cidade. Naim era tão pequeno, que parecia mais de um vilarejo. Preste atenção, em Naim, o poder público não ia lá. Em Naim, nem em época de campanha eleitoral política ia lá. Em Naim, o poder judiciário não ia lá. Em Naim, preste atenção, César não foi lá, Herodes não foi lá, Pilatos não foi lá, Anás não foi lá, muito menos Caifás, que era o líder religioso, foi lá. Mas Jesus de Nazaré, ele vai até Naim. Eu vou mastigar para ver se eu arranco glória da sua boca. Se eu tiver alguém chorando e alguém sofrendo, Jesus vai até Naim. E essa mulher agora, viúva, a má notícia bate na porta dessa mulher. Ela perdeu o seu filho. Tudo que essa mulher tinha era o seu filho. Tudo que ela tinha era o seu filho. O filho dela daria honra para ela no futuro. O filho dela daria para ela dignidade. O filho dela daria para ela um sustento. Ela olhava para o filho e via o seu provedor no futuro. E agora a má notícia chega e ela perde o seu filho. Em Naim, não era costume, porque não havia praça, nem um grande ginásio. Tudo que se realizava em Naim, se realizava na porta da cidade. O juiz julgava na porta da cidade. O comerciante vendia à porta da cidade. O mendigo pedia esmola à porta da cidade. E agora, a mulher, a viúva de Naim,
Vem cá, Marta. A viúva de Naim, ela está cortejando o corpo do seu filho. Ela contrata as carpideiras, aquelas mulheres contratadas para chorar no velório. E a Bíblia vai dizer, você leu comigo, que junto com a viúva de Naim ia uma grande multidão. Eu quero colocar nessa noite um nome dessa multidão: a multidão da má notícia, a multidão da má notícia. E elas iam pela cidade chorando. Chora, gente. E enquanto, preste atenção, elas iam, a multidão da má notícia, porque aonde há má notícia, só tem choro. Aonde tem a má notícia, só tem pânico, pavor. Aonde tem a má notícia, tem a incredulidade. Aonde tem a má notícia, tem dores como dor de parto. O caixão ia indo, e a multidão da má notícia caminhando. Porém, enquanto uma multidão saía da cidade, a multidão da má notícia tinha uma outra multidão subindo para a cidade. Glória! Glória! Eita, glória, glória! E essa multidão, eu vou chamar da multidão da boa notícia. Levanta a mão para o céu, deixa eu ver se você reage. Eu acho que é o frio que está fazendo. Deus, Ele vai te arrancar nessa noite de quarta-feira da multidão da má notícia e vai te colocar na multidão da boa notícia. Senta aí, igreja. Eu posso ver do meu lado esquerdo, à esquerda aqui, à direita, hein? Oh, meu Deus. À minha direita, as boas notícias, gente. À esquerda, essa aqui, ó, as más notícias. O que vocês estão contando aí, gente? Olha o encontro das duas multidões. A tristeza se encontrando com a alegria, a derrota encontrando-se com a vitória, a morte encontrando com a vida, a má notícia encontrando com a boa notícia. E essa boa notícia, ela vai te alcançar. Se 20 pessoas aqui da glória, ela te alcança hoje. Senta aí, igreja. Deixa eu contar a história para você. E a cidade de Naim, ela foi construída em cima de uma montanha. Quando se chegava à porta da cidade, para chegar no cemitério, tinha que descer ladeira abaixo. A cidade de Naim significa lugar de paz, lugar de alegria. Enquanto a multidão da má notícia está descendo rumo à cova, rumo à sepultura, e esse não é o lugar que Deus tem para você. A multidão da boa notícia está subindo rumo à alegria, rumo à paz. Presta atenção, presta atenção. Olha a multidão da má notícia. Nós vamos velar o corpo. Enquanto
enquanto ali está choro e tristeza e só relatório negativo, aqui está os discípulos falando: eu vi Jesus agora curando o servo do homem, daquele centurião de Cafarnaum. Aqui só tem boa notícia, aqui só tem festa. Oh glória! Segura aí, segura. E agora? A multidão, cadê a multidão? Da má notícia está chegando à porta da cidade. Eu disse no início da mensagem que a porta da cidade de Naim era onde aconteciam os grandes feitos. Tudo que tinha de importante para acontecer naquela cidade acontecia ali. E alguém está dizendo: daqui para frente agora é só descer a ladeira abaixo e enterrar o defunto e depois comer biscoitinho com chamate. Mas todas as vezes que você chegar no seu limite, todas as vezes que você chegar à porta aonde vai dividir você entre a boa e a má notícia, Jesus, o portador da boa notícia, ele vai chegar. Preste atenção. E naquela época não podia ninguém andar tão próximo do caixão, à frente do caixão. A distância mínima era 10 metros. Agora, a viúva de Naim está vindo com o caixão, chorando, sofrendo. E quando ela chega à porta, quem é que vai estar de frente agora para o caixão? Quem, gente? Jesus. Levanta a mão para o céu, deixa eu ser profeta de Deus na sua vida na ponta desse altar. Antes de você sair por aquela porta, o seu telefone ainda toca hoje. A campainha dá um tindom hoje ainda. O e-mail que você estava esperando chega hoje ainda. Porque enquanto você chegar na porta, Jesus Cristo de Nazaré, o portador das boas notícias, ele vai estar lá te esperando. Senta aí. No meio do velório, Jesus, ele olha para aquela mulher, a viúva de Naim, e ele diz: mulher, não chores. Eu vou repetir. Mulher, não chores. Como no meio de um velório dizer para a mãe do defunto: mulher, não chores. Só aquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos, só aquele que é o portador da boa notícia. Joga a mão para o céu, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Pode ter encomendado o caixão, pode ter encomendado tudo, mas quando Jesus chega, o portador das boas notícias, até velório tem que ser cancelado. Senta aí. Eu já consigo ver pelos olhos da fé aquela má notícia sendo quebrada agora. Eu já consigo ver pelos olhos da fé Satanás, o desgraçado que produziu a má notícia, tendo que pegar a má notícia e enfiando a goela abaixo, porque Jesus chegou. Dá um berro aí, Jesus chegou. 1, 2, 3 e... melhora isso, 1, 2, 3 e... Sabe por que Jesus disse para aquela mulher: não chores? Porque enquanto ele olhava para ela, dizendo: mulher, não chores, ele tocava no caixão. Tem uma palavra profética para a sua vida: não chores. Enquanto eu estou dizendo não chores para você, Jesus está tocando lá na sua casa. Enquanto eu estou dizendo não chores para você, Jesus está tocando o seu filho. Enquanto eu estou dizendo não chores para você, Jesus visita o seu marido. Enquanto eu estou dizendo não chores para você, Jesus visita a sua empresa. Enquanto eu estou dizendo não chores para você, Deus está entrando naquela área da sua vida que ninguém tinha o poder de entrar. Senta aí, senta aí. Jesus
ele dá uma ordem ao menino, ele diz: Jovem, levanta-te. A má notícia, ela pode ter jogado a sua casa no chão. A má notícia pode ter deixado você pensativo, pensativa. Como que eu vou fazer mês que vem com as contas? A má notícia pode ter tirado de você um carro, uma casa, 2, 3. Mas quando Jesus disse para aquele menino, levanta-te, a boa notícia estava devolvendo para a mãe agora tudo aquilo que ela havia perdido. Levanta a mão para o céu, deixa eu ser profeta de Deus sobre a sua vida. Se a má notícia te roubou alguma coisa, seja alegria, seja paz, seja carro, casa, seja filho, marido, Jesus Cristo, portador das boas notícias, Ele está dizendo: aquela área da sua vida, levanta-te. Senta aí. Eu vou encerrar agora. É o encontro das duas multidões. Pergunta para o Simão sim: de qual multidão você faz parte? A da má notícia ou das boas notícias? Qual, gente? Versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas boas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Presta atenção. Eu imagino, Júlio César, as carpideiras dizendo: deixa eu chamar uma carpideira aqui. Achei aqui. Nós somos pagas para chorar. E agora o que fazer? Diante a má notícia, quando a boa notícia chega, só te resta uma coisa: fazer parte da multidão das boas notícias. Deus está te trazendo nessa noite de quarta-feira para a multidão das boas notícias. Chega de más notícias, é hora de viver um tempo novo. Se o mês de junho é o mês das boas notícias, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero te dizer que o seu telefone vai tocar e tem boas notícias sendo liberadas. De pé no seu lugar. Hey! Banana. Cante. Ó, tem festa na sua casa hoje, hein? Essa semana você vai fazer um churrasco, comprar picanha, porque tem boa notícia chegando. E na presença de Jeová dançou, levantarei minhas mãos para Deus, em sua presença. Vem do Senhor, e todos cantaremos glória a Deus. Para encerrar, banana. Assenta aí. Toda a casa. Glória a Deus. Venha você. Venha você e a sua família fazer parte da multidão das boas notícias. Tem boas notícias chegando.